Olá, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês a introdução daquela análise de frames Modbus. Eu deixei uma lista de exercícios para vocês, né? E aí agora a gente vai pegar e vamos dar o início dessa análise e depois vocês vão finalizar, né? Para isso, nós vamos utilizar essa remota que aparece aí na figura. Aqui nós temos todo o mapeamento feito já. Os pontos A0, A1, A2, A3, A4 e A5 são os pontos de entradas analógicas do Arduino. Lembrando que o Arduino ele tem 6 entradas analógicas, né, de 0 a 5 volts em 10 bits. Portanto, o valor convertido ele nos dá um valor aí de 0 a 1023. A entrada analógica 0 e 1 elas estão ligadas em dois potenciômetros, como vocês podem ver aí. A entrada 2 e 3 são duas fotocélulas. Tem um divisor resistivo e na junção deles nós estamos levando para a entrada 2 e 3. A entrada analógica 4 é um circuito integrado medidor de temperatura. E a entrada 5 é um NTC, também temperatura, né? Mas por enquanto não estou fazendo nenhuma conversão de escala, simplesmente eles estão ligados à entrada analógica e só. Para esses pontos de entradas analógicos, eu adotei aí a porta A0 a 5, né? E eu estou chamando depois lá no supervisório de AI1 até AI6. Onde AI significa Analog Input. E o registrador, ele começa na faixa 3x, isso é, 30.000. Só que o offset, vocês podem ver que começa no 100. Então é 30.100, 30.101 até 30.105. Então esses aí serão os registradores, né, o mapeamento Input Register. Na parte de Holding Register, nós temos aí as duas portas do Arduino que estão sendo utilizadas, e a porta 10 e 11, que elas têm a saída PWM. A gente está utilizando lá no supervisório os tags AO1, AO2, Analog Output 1, Analog Output 2. E os registradores do Modbus que a gente está utilizando são na faixa 4x. É o Holding Register, eu posso escrever e posso lê-los, né? E começa também com offset 100, então é 40.100, 40.101. Para a faixa de registros de entradas discretas, eu estou usando as portas DI1 até DI6, que é a porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, de forma consecutiva. Lá no supervisório, nós vamos chamar os tags DI1 até DI6 que vão receber esses registros do tipo 1x, faixa 1x, que é de 10.100 até 10.105. De novo, o offset começa em 100. E a última faixa que ia ser mapeada são as entradas DO1 até DO4, de saída, né? Que lá no supervisório vai chamar DO1, DO4, e as portas que nós estamos utilizando é a 8, 9, 12 e 13. Eu pulei a 10 e 11 aqui, porque a 10 e 11 ela é PWM, nós vamos usar para Analog Output. E os registros, como eles são da faixa 0x, eles começam com offset 100 e vão até 103. Beleza. O último comentário a fazer é que das entradas que eu aqui tenho, DI1, 2, 3, 4, 5, 6, a última entrada, DI6, ela é do tipo normalmente fechada, tá? Então eu usei uma chavinha diferente. Ela sempre vai estar enviando nível lógico 1 para a entrada do Arduino. Bom, nessa parte aqui vocês conseguem ver o trecho do sketch do Arduino, onde nós fazemos a definição da faixa de registros, né, o offset da faixa de registros do input status, do coil, input register e hold register. Então tem um vetorzinho aí para cada um deles. Da mesma forma,
nós adotamos aqui os pinos de entrada como sendo o pino 2, 3, 4, 5, 6, 7, pino de saída 8, 9, 12, 13, as entradas analógicas de A0 até A5 e a saída PWM 10 e 11. Então, observe que a gente criou aí um vetorzinho, né, para cada um desses sinais. Bom, então, aí vem a primeira questão. O escravo, ao receber um comando, não enviou resposta alguma. Eu estou utilizando aqui um programa que vocês vão ver. Qual é esse programa? E esse programa montou esse frame que vocês estão vendo aí e enviou para o escravo e ele não respondeu. Qual o porquê disso? Né? Bom, é porque o escravo está com endereço diferente, pessoal. O escravo está com o endereço 1. E nesse frame ele começa com o número 2. Né? Então, nesse frame aparece o número 2 na primeira posição, o número 4, 0, 1, 0, 3, depois E1 e F8. Vamos lembrar o que significa cada um desses campos. Tá? Para isso, pessoal, a gente pode utilizar... Eu deixei aqui separado para vocês o nosso Modbus, o protocolo Modbus. Então, se vocês baixarem da internet, simplesmente digitando PDF Modbus, vocês vão entrar lá na Fundação Modbus e baixar esse manual. Seguindo, tem aqui no índice dele, ele tem esses elementos pré-textuais. Aí a primeira parte que nos interessa está aqui, ó, na página 24. Só que ele tem esses elementos pré-textuais aqui, que dá quase 10 páginas. Nos interessam essas funções aqui, ó. Função 1, 2, 3, 4, 5, 6, função 15 e 16. São as funções que serão abordadas nesse estudo, tá? Então, vamos, por exemplo, vamos lá para a função número 1, Read Coil Status. Então, eu preparei aqui para vocês um resumo da função 1. Tá vendo? Aqui no manual Modbus, ele ensina como que é a interrogação do mestre para o escravo. E ele dá um exemplo e mostra a resposta do escravo. Aí depois ele pega a função 2, Read Input Status. Ele também dá um exemplo de uma requisição, adotando valores, e dá um exemplo da resposta do escravo, assumindo alguns valores também. Aí ele estuda a função 3, e assim por diante. Tá? Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou fechar esse documento. Eu produzi essa planilhinha aqui em Excel, que tem o resumão de todas essas funções. Então, nessa planilha em Excel, a primeira aba dela aqui é a função 1. Em azulzinho, né, nessa parte aqui, que eu pintei de cinza agora, que eu marquei aqui, ó, é um resumo do que aparece lá na documentação Modbus. E em verdinho é o exemplo que eles tratam lá no manual Modbus, na página aqui, no caso, 33. Ó, observe que eu coloquei aqui, ó, página 33 e página 34. Tá? Então, para todas as funções, eu mantive esse formato. O resumo e a parte verdinha, que é a resolução de um exercício, né? A explicação de um exercício. De uma aplicação, na verdade. Função 3, a mesma coisa. Função 4, função 5, função 6, função 15 e a função 16. Tá? Então, vamos deixar minimizado isso daqui e vamos pegar esse exercício aqui. Ó. Então, ele está usando a função 2, tá vendo? Desculpe. 2, o primeiro campo aqui, é o número do escravo.
o segundo campo é o número da função. Então, função 4. Então, vamos voltar para a nossa tabelinha aqui no Excel e apertar a função 4. Na função 4, aparece aqui, ó. O carry é a interrogação do mestre para o escravo. Então, o slave é o primeiro campo, function é o segundo campo. Tá? Depois tem o endereço inicial e depois o número de registros que eu quero ler. E por último, o CRC. O cálculo CRC, pessoal, vocês vão poder fazer esse cálculo. Existem alguns sites que fazem isso online. Por exemplo, eu estava usando um aqui que eu até indiquei para vocês, crccalc.com. Por exemplo, vamos acessar. Então você digita aqui em cima, ó, crccalc.com. Isso daqui, vocês vão cair nesse site aqui. Tá? Aqui vocês vão colocar o endereço que vocês, o frame, aliás, que vocês querem calcular o checksum lá, o CRC. Então vocês vão digitar, por exemplo, 01, aquele exemplo lá, 02, 04, 00, 64, 02, pronto, uma sequência qualquer aqui. Aí vocês vão apertar aqui, ó, input está em hexadecimal, output tem que ser em hexa, e vocês vão apertar CRC16, porque ele usa 16 bits. E aqui embaixo vem o Modbus. O código é em hexa F1, F7. Tá vendo aqui? F1, F7. Tá aqui, ó, F1, F7. Só que a gente, como o nosso checksum, ele do Modbus, ele é do tipo Little Engine. Então nós vamos inverter o F7 pelo F1. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Tá? Então, uma das formas é essa. E a outra forma de calcular o checksum, eu deixei aqui para vocês também uma planilhinha em Excel, onde você pode colocar aqui em cima, ó, o valor, por exemplo, 02, 04, 0064 0200, vamos supor, tá? Aqui ele já vai dar o código para nós no formato Modbus, prontinho. Nesse exemplo, B086, tá? Então aqui é bem legal porque ele mostra o passo a passo como se calcula esse checksum. Então se a gente fosse fazer isso daqui era bem trabalhoso, né? Por isso, essa planilhinha em Excel aqui, ela vai ajudar vocês nessa parte do trabalho. Então, voltando aos nossos exercícios, né? Esse primeiro aqui, ele não respondeu porque o endereço estava errado. Questão 2. Os frames de transmissão e recepção encontram-se apresentados abaixo. Explique a resposta do escravo. Então, para fazer isso daí, pessoal, eu não utilizei o nosso supervisório como eu demonstrei em aula para vocês. Eu utilizei uma outra ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu vou chamar aqui minha máquina. A ferramenta é essa daqui, ó, Doclite. Essa ferramenta vocês podem baixar na internet. Ela é uma ferramenta paga. Porém, vocês podem utilizá-la no modo demo e ela vai impedir que você faça gravações dos frames que você criou. Tá? Então a única coisa chata aí é que você, toda hora que você abrir o programa, você vai ter que criar o frame para enviar e testar o seu escravo. Né? Então você dá um OK aqui. E como funciona? Você vem aqui em cima em Tools, Project Settings. Aqui eu vou escolher a minha porta serial, que no caso aqui ele já reconheceu que tem um Arduino na COM 8. Baud rate aqui é 9600. Sem paridade. Aqui eu não vou mexer. 8 bits de dados e um stop bits. Dou um OK. Pronto. Né?
Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, pessoal. Além disso, deixa eu trazer minha câmera para cá. Espera aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Aí. Tá, então nós temos aqui, do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito, nós temos a nossa plaquinha de Arduino, né, com aquele esquema que eu mostrei para vocês. Então aqui agora eu vou montar um frame. Para montar um frame, vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui 2 vezes. Aí ele aparece ali o nome. Por exemplo, vamos utilizar FC01, que eu vou testar a primeira função, por exemplo. Lá no nosso exercício, questão 2 era a função 01, tá vendo? Ó? Escravo 1, função 01. Então vamos criar isso daí. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar essa sequência que aparece no nosso exercício, tá? A sequência que aparece no nosso exercício é 01, 01, 00, 64, 0006. Aí depois tem 2 campos para o CRC. Eu vou pôr 00 e 00. Esses 2 campos. Por que eu vou pôr 0? Porque se eu apertar aqui, ó, checksum, se eu escolher essa opção, ó, CRC Modbus, Modbus RTU checksum, lower byte first, isso é, little endian. Se eu faço isso, né, eu dou um apply, ele já montou o frame para mim. Olha lá o frame. Então agora, o que significa cada um desses campos? Eu tenho que voltar lá na minha planilha no Excel e ver a função 01. Vamos lá na função 01. Então, a requisição do mestre. Vamos ver. O primeiro campo significa o escravo. Certo? O escravo. O segundo campo é o código da função, que no caso é 01. O terceiro e o quarto campo dizem respeito ao primeiro endereço do coil que eu quero ler, que no caso o offset é 100, lembra? 100 em decimal. E aqui a quantidade de coils que eu quero. 1, 2, 4, 8, 16, quanto eu quiser. 5, 3. E por último o CRC. Então voltando ao exercício. Opa, voltando aqui ao nosso... Ficou 01, que é o escravo 1, função 1, endereço 0064, que corresponde ao valor 100, convertendo de hexa para decimal, e 6 bobinas, 0006. E por último ele vai gerar o CRC. Então agora eu vou enviar isso daqui para o meu escravo. Então aqui eu tenho, olha lá, 010, a pergunta do mestre, 0101064 6 FD-D7. Vamos ver se esse FD-D7 foi calculado corretamente? Então, para isso, eu vou usar aquela planilhinha no Excel lá que faz o cálculo do CRC. Então, vamos colocar essa sequência. É a requisição do mestre, 01, 01, 00, 64, que é o endereço do primeiro coil, 0006, que é a quantidade de coils,
E agora ele vai calcular para nós o checksum, que deu aqui, ó, FDD7. FDD7. Voltando ao nosso programinha chamado Doclite, ele deu aqui, ó, FDD7 para nós. Certinho, tá? Agora vamos ver a resposta do escravo. Para a gente ver a resposta do escravo, vamos voltar lá para o nosso resumo. E tem aqui, ó, response from server, né, do servidor de dados aqui, ou escravo. Ele dá no primeiro campo o número dele na rede, o segundo, a função. O terceiro campo é a quantidade de bytes que ele vai fornecer à resposta. Quando eu estou querendo saber o status de 6 coils, 6 coils é um número menor do que 8 bits. Né? 6 coils eu preciso de 6 bits só. Então, com 1 byte, eu consigo expressar esse resultado. Então, esse byte count é a quantidade de bytes que o escravo vai devolver para atender a solicitação do mestre. E aí o próximo byte virá o resultado dessa solicitação. E aí, por último, vem o CRC. Aqui em verdinho, pessoal, como eu disse aquela hora, vocês têm aqui um exemplo que eu peguei lá do manual Modbus. Se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão conseguir acompanhar, tá? Tranquilamente. Voltando lá. Então, aqui a resposta é: eu sou escravo 1, a função que você pediu para mim é 01, eu vou te dar essa resposta em 1 byte. E está tudo em 0. Então, aqui nós temos 8 bits em 0. Aqui é o valor 00 hexa, que são 8 bits em 0. E aqui vem o CRC. Então, se eu pegar esses 4 valores aqui, ó, 1110, e colocar naquela calculadora de CRC, ela vai dar o valor 5188. Vamos ver? Vamos lá de novo. Então, vamos colocar assim: 0101 0100. Se eu fizer isso daqui, vai dar, ó, 5188, que é o valorzinho que o escravo vai devolver para o mestre. Então, é isso que significa a resposta, né? Então, aqui nessa questão, na questão 2, em azul nós temos o frame de transmissão, em vermelho de recepção. E aqui em verde, ele está explicando o que é cada campo. Aqui tem uma outra questão, tá? Para você fazer essa questão, vai seguir o mesmo método que a gente empregou na questão 2. Então, aqui, o primeiro campo em azul aqui é o endereço do escravo, o segundo é o código da função 2. O terceiro e quarto campo está com o valor 64 em hexa. O quinto e sexto está com o valor 6. E depois tem esses dois últimos que são sempre o CRC. Então, se nós voltarmos àquele resumão que a gente fez do Excel, opa, não é esse, é esse. Está aqui, função 2. Então, lá na função 2, a requisição do mestre aparece o número do escravo na rede, a função, que no caso é 02. Esses dois próximos bytes representam o endereço inicial, byte alto, e o byte baixo, que no caso lá estava 0064, que corresponde ao offset 100. E depois o número de entradas que eu quero ler, ou número de pontos, né? Que no caso lá aparecia o número 6, então ele quer ler 6 entradas. Então vamos voltar agora para aquele nosso simulador. Então nesse simulador aqui agora, eu vou colocar aqui a função 02.
clica duas vezes, ele vai abrir. E aqui eu vou chamar FC02. Na verdade, eu não vou chamar. Eu vou construir. Né? Sequência. Vamos lá. Eu quero ler do escravo 1, utilizando a função 2. A função 2 é o que era mesmo a função 2, o que faz a função 2? Read input status. Eu quero ler como que está uma entrada discreta minha. Né? Legal. Aí o próximo campo é 0064, que é o offset, 0006, que é a quantidade de pontos de entrada discreta que eu quero ler. E por último eu coloco 0000, porque ele vai preencher com checksum. Eu venho aqui no checksum, coloco CRC Modbus L, esse L de Lower Byte First, é o Little Endian. Dá um apply, ok. Então vamos agora enviar esse comando. Então quando eu apertar aqui, vocês virão, né, que o LEDzinho TX e RX aqui do Arduino vai piscar. Piscou. Né? Apertar mais uma vez. E aí veio a transmissão e a resposta. Vamos lá. Como é que está essa resposta aqui, pessoal? Ela está... A pergunta está, número 1, que é o escravo, número 1. Função 2, que é a leitura de entradas discretas. Endereço inicial da primeira entrada, 64 em hexa, que é o número 100. E eu quero ler 6 bobinas. 6 bobinas não, 6 entradas. E aqui, B9 até D7 é o valor do checksum que vocês podem colocar lá e conferir. Vamos fazer isso junto? Vamos lá. Então, 01, 02, 00, 64, 00, 06 e agora ele calcula para nós. B9, D7. Voltando lá, B9, D7. Ok? Legal. E a resposta do escravo é o que está em vermelho. Ele tem lá, ó, número 1, que é o escravo na rede, para o mestre saber quem é que está dando a resposta para ele, é o escravo 1. A função 2, eu estou te respondendo o que você pediu aí para mim na função 2. Essa resposta eu vou te dar em 1 byte. E esse valor dá o número 20. O que é esse número 20? Tá? Esse valor aqui, pessoal, ele vai corresponder aos 8 bits da resposta dele. Lembra que eu falei que tinha um ponto de entrada aqui, que eu deixava ele ligado como NF, né? Então é isso que está acontecendo. É o segundo ponto do segundo nibble. O primeiro nibble, ele está totalmente em 0, são 4 pontos em 0. E o segundo nibble, ele está o segundo ponto em 1. Então vamos lembrar como que é esse negócio dos pontos. Né? Lá está o valor 20. 20, esse 0 aqui, se nós pegarmos o nibble, vai estar assim, ó, 0, 0, 0, 0. Então eu vou ter 4 pontos em nível lógico 0. E esse 2 aqui, se eu separar no outro nibble, vai ficar 0, 0, 1, 0. Então aqui eu vou ter, aqui é o primeiro ponto, DI1, esse aqui é o segundo ponto, DI2, DI3, DI4, e aqui o DI5. E aqui é o DI6. Como eu disse para vocês, o último ponto que eu deixei lá no meu, na minha remotinha Arduino, eu deixei ela como normalmente fechado. Então ela já está mandando 5 volts para mim.
por isso o número 20 que aparece ali. Ok? Vamos fazer assim agora, ó. Eu vou pressionar esse primeiro ponto aqui. Deixa eu ir com essa mão aqui. Vai ser difícil, porque eu vou ter que trabalhar cruzado aqui. Peraí. Eu vou agora pressionar esse primeiro ponto, tá? E vou enviar o comando novamente. Vamos ver o que acontece. Observa aqui agora que a pergunta do mestre foi: escravo 1, como estão as suas entradas a partir do endereço 100? Eu quero saber as 6 entradas. E aí ele manda o CRC, B9 e D7. Aí o escravo 1 responde: olha, o estado, eu sou o escravo 1, você perguntou como estão as minhas 6 entradas, e eu vou te responder isso em 1 byte, que é o próximo byte, que tem o valor 21. Ué, 21? Por que 21? Se nós olharmos aqui, o que é esse 21? Deixa eu pegar aqui a telinha. Vamos matar essa camada e vamos criar uma outra camada aqui. 21. Em hexa, esse 1 aqui vai ser assim, 0001. Esse 2 aqui vai ser 0010. Então eu vou estar com a minha primeira entrada ligada e a última ligada. Certo? Deu o número 21. Agora eu vou fazer um outro valor e vocês vão tentar descobrir qual foi o valor que eu apertei. Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui para vocês não verem. Eu vou apertar aqui agora e vou apertar de novo. Apertei. E a resposta agora foi 01, 02, 01, 22. 22. Agora fica fácil. Por quê? 22, eu estou pegando o segundo bit do primeiro nibble e o segundo bit do segundo nibble. Né? Cada conjunto de 4 bits é um nibble. Cada conjunto de 2 nibbles é um byte. Então, 22 vai ser 0010 e esse outro 2 aqui vai ser 0010. Se eu conseguir pressionar esses 2 botões ao mesmo tempo, vai ter que aparecer o número 23. Vamos tentar lá? Então, tá lá. Vou tentar apertar esses 2 juntos aqui. E vamos dar um comando novamente. Deu certo, eu consegui. Então, olha lá. A pergunta do mestre foi: escravo 1, eu quero ler suas entradas a partir do endereço 100, eu quero ler 6 bits. E aí ele manda o CRC, né, que no caso é B9 e D7. E aí o escravo responde: olha, eu sou escravo 1 e respondendo a sua solicitação de leitura de status de 6 entradas discretas minha, eu vou te dar essa resposta em 1 byte e corresponde ao valor 23. 23. Por que 23 mesmo? Vamos fazer de novo, criar uma outra camadinha aqui só para bater bem nessa tecla aqui. 23. Esse 3 aqui vai corresponder a 0011 e esse 2 vai corresponder a 0010. Então eu vou ter DI1 ligado, DI2, DI3 está desligado e DI4 está ligado de novo. Pegaram a ideia, pessoal? É bem tranquilo. É sempre assim. Agora, vamos acabar essa função e vamos ler. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Essa aqui foi a terceira, né? Vou pegar a quarta questão. Considerando os frames da questão 3 e o esquema de mapeamento apresentado no início desse tutorial, figura 2, indique quais são os pontos de entrada e saída que estão ligados ou desligados. Bom, foi isso, né, que a gente acabou de fazer. Eu, voltando à figurinha aqui, ó, eu pressionei essas chavinhas que aqui aparecem, DI1 até DI4. A DI6 é aquela que está ligada em F direto. E aí nós ficamos
analisando e vimos aí quais os pontos estavam ligados e desligados. Então essa questão 4 aqui já foi. Questão 5. Analise e detalhe as requisições e respostas nos frames abaixo. Então vamos analisar esse frame aí. Vamos analisar em azul. Em azul é a solicitação do mestre. Em vermelho é a solicitação, é a resposta, aliás, à solicitação do mestre, né? É a resposta do escravo. Então o mestre faz assim, ó. Escravo 1, função 3. Caramba, o que é a função 3? Então eu vou lá no resumão, ou pego o manual Modbus, né? Função 3, aperto a aba aqui, ó, função 3. Função 3 significa Read Holding Register. Eu quero ler aqueles registradores que eu manuseio, né? Holding Register são todos aqueles registradores ou memórias do meu equipamento que eu consigo escrever alguma coisa nela. Eu consigo presetar um valor. Por exemplo, um set point, uma velocidade do motor, um tempo que eu quero que seja cumprido, né? Então são registros que eu consigo escrever e ler. Como é que funciona a requisição do mestre ou cliente, né? Ele dá o número do escravo na rede, o código da função, que no caso é 3, stdhilo foi um mnemônico aqui que eu criei para representar endereço, parte alta do endereço inicial e parte baixa do endereço inicial do registro, tá? Então, esses 2 bytes vão representar o endereço inicial do meu registrador. Holding Register, ele começa na faixa 4, é a faixa 4x, né? 40.000 e alguma coisa. Só que no caso lá, a gente adotou tudo offset 100. Então esse valor aqui vai aparecer 0064, porque 64 em hexa corresponde a 100 decimal. E o número de pontos? Eu não lembro quanto que ele pedia lá. E no final vem CRC. Vamos ver lá como que era? Então tá aqui, ó. 01, 03, endereço 0064. E eu quero ler 2 registradores. Portanto, ele quer ler o 40.100 e o 40.101, que são os 2 registradores do tipo Holding Register que nós temos configurado no nosso equipamento. Por fim, ele coloca o valor do checksum, 85D4. Então, vamos para o nosso simuladorzinho lá, Doclite. Então, agora, nesse simulador Doclite, eu vou colocar aqui agora a função 03. Então, vamos colocar aqui, clica 2 vezes. Aqui eu vou colocar a função FC03. É isso que eu falei para vocês que não vai dar para salvar, tá? Após terminar esse ensaio aqui com o Doclite, ele não vai deixar eu gravar essas funções aqui. Vou perder tudo. Então vamos lá. Primeiro campo, né, primeiro byte dos frames aqui será o valor 01, que é o escravo 1. O segundo campo é o código da função, 03. O terceiro campo é o bit mais significativo do endereço inicial, que é 00. E depois 64, que corresponde ao valor 100. Depois vem 0002. Eu quero 2 registros. E por último vem o CRC. Eu vou deixar 2 campos em 0 aqui, ó. Pronto. Agora eu venho aqui no checksum e seleciono aqui o valor CRC Modbus L. Legal. Eu poderia fazer o comentário aqui, né, dessa sequência. Dou um apply. Ok. Então vamos dar aqui essa função 3. Então tá aqui, ó. Eu fiz 2 requisições, tá? Aqui está a resposta.
O mestre pergunta: escravo 1, eu quero ler o holding register, que é o código 3. Começando pelo valor 64 em hexa, que é 100 em decimal, e eu quero ler 2 registradores. E aí ele manda o 85D4, que é o CRC. O escravo responde: eu sou escravo 1, eu estou respondendo a sua solicitação 03, que é a leitura de holding register. Eu vou te dar essa resposta em 4 bytes. Por que 4 bytes? Porque eu estou lendo 2 registradores, e cada registrador tem 16 bits. Então, esses quatro primeiros correspondem a um registrador, e esses 4 segundos ao outro registrador. No caso, ambos estão zerados. Por fim, ele manda o CRC. Ok? Então, aqui nós temos a questão resolvida. Tá? Então, aqui agora, pessoal, vocês vão fazer as demais questões. A questão 6, ela é bem simples. Ó. Ela fala, olha, eu tenho esse frame em amarelinho aí, e qual é o CRC a ser gerado? Né? É só você pegar esse valor 01, 03, 00, 64, 0006 e jogar isso daí naquela calculadora de CRC. Tá? Bom, eu vou agora deixar para vocês fazerem da questão 7 em diante. A questão 7, ele pede, olha, para a resposta do escravo à solicitação do mestre, indique qual valor digital e o nível de tensão na faixa de 0 a 5 volts. Então, lembrando, como que é isso? O valor digital é o valor convertido. O Arduino ele tem um conversor analógico digital e ele vai dar um valor de 0 a 1023 para nós. Então, qual é esse valor? Expresse esse valor. É o valor digital convertido. E qual é a faixa de tensão? Aí é fácil, pessoal. É só vocês imaginarem que 5 volts corresponde a 1023. 0 volts corresponde ao valor 0. Então, você vai ter 1023 degraus para a faixa de 5 volts. Se você dividir 5 por 1023, você vai saber quantos degraus tem em cada milivolt aí. Tá? Aí vocês vão conseguir fazer essa relação. Basta você pegar o valor e multiplicar por 5 dividido por 1023. Vocês vão ter o valor de tensão. Tá? Então, por que eu sei que é isso? Porque a faixa que ele está utilizando aqui, a função que ele está usando é a função 4. A função 4, vamos olhar no nosso resumo lá do Excel. A função 4 é leitura de input register. Input register são registradores de entrada. O que são esses registradores de entradas? São as portas analógicas do meu CLP, da minha remota. São entradas de, por exemplo, variáveis de processo que vão expressar temperatura, pressão, velocidade, nível, vazão, né, da minha remota ou do meu PLC. No caso aqui do nosso Arduino, eu tenho 2 potenciômetros, eu tenho o LDR que está representando lá medindo a quantidade de luz que chega lá no LDR, né? O circuito integrado lá que mede a temperatura, ele me dá uma milivoltagem em função da temperatura, e o NTC. Bom, então eu quero ler essas entradas analógicas e o valor convertido em tensão. É o que vocês vão fazer, tá? Só vou mostrar aqui para vocês como que a gente faria essa simulação no Doclite. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a função... Deixa eu pegar aqui a função 4. Vamos escrever aqui a função 4. Então, vamos pôr aqui, ó, FC04. Então, eu vou endereçar o escravo 1, chamar a função 4, endereço inicial 64,
eu vou dizer que eu quero ler um registrador só. E aqui eu vou dar o CRC. Vou habilitar o CRC aqui, ó. Então, apply. Ok. Apareceu aqui, ó. Então, vamos agora. Deixa eu ver. A resposta. 4. Deixa eu ver aqui. Read input register. Tá. Vou usar ele, tá com 0, né? Deixa eu alterar esses valores aqui. Agora ele não é para estar com 0. Tá, ele tá com um valor diferente agora. Então, olha aqui ó, a requisição do mestre. Ele tem escravo 1, função 4, endereço 64. Eu quero ler um registrador. E esse aqui é o CRC. A resposta do escravo é: eu sou escravo 1, a sua solicitação foi número 4, e eu estarei te dando essa resposta em 2 bytes. O valor aqui é 01C8. 01C8. Vamos interpretar isso daqui só para ajudar vocês e depois vocês continuam. Então a resposta que ele deu é 01C8. Lembrando, aqui é 16 a 0, 16 a 1, 16 a 2, 16 a terceira potência. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai dar 8 vezes 1. Mais C vezes 16. C é 12. 12 vezes 16. Mais 1 vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. Mais 16 vezes 12 é 144 mais 64. Estou ruim de fazer conta aqui. Vamos lá. Vou usar a calculatriz aqui. 192, está certo. 192 mais 8. Então aqui vai dar 200. E aqui vai dar 256. Então aqui vai dar 456. Então, regra de 3. De 0 a 1023 vai me dar um valor de 0 a 5 volts. Só que no caso aqui, eu estou com um valor 456. Tá? Então vocês vão ter que descobrir quantos volts que vale isso daí. Legal. A mesma coisa na questão 8. Na questão 8, ele pede para fazer a mesma análise, só que em 4 pontos. Então, a requisição do mestre agora compreende 4 registros. Logo, a resposta do escravo vai ser dada em 8 bytes. Pegaram a ideia, pessoal? Tá? Então, eu vou deixar vocês agora finalizarem essa análise e depois a gente grava uma outra parte com outras análises para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e qualquer coisa vocês mandam o chat aí, a gente responde oportunamente via Teams. É isso aí, um abraço a todos.